Tá bom, mas acho que dá sim, dá para ver. Tá um pouco. Eu vou chegar mais para frente, pegar a claridade, deixa eu ver. Aí tá bom. Ficou um pouco assim, mas dá para ver. Ok. Então, eu quero falar de muitas coisas, como sempre. Bem, eu vou fazer um comentário aqui que eu achei engraçado. As pessoas estão fazendo, quer dizer, dizendo que a Bíblia é um mito. Tudo bem, foi tudo criado, não tem problema algum, não é isso? E se a gente partir do ponto fundamental ou da base principal, o princípio das coisas, é quando o homem nem sabia falar, né? Era só um gemido, vamos botar assim, tentando explicar. E aí o homem consegue, né? Quer dizer, o que seria dessa forma um homem? Ora, e o que seria então um animal? O corpo, a veste, é o que vai dizer se é animal ou homem, tudo trabalha, né? Um para a ajuda do outro. O mundo animal já se fala, mas acontece que há uma consciência, há um motorista em cada nave dessa. É isso que eu tenho, é o que eu tenho visto, né? Então toda consciência, na minha opinião, mentalidade, tem a material. E existe uma consciência viva. Se partir, a pessoa vai dizer, mas como tudo existiu, né? Esse Deus não existe. Bem, o Deus existe porque quando o homem cria a palavra, ele criou todo tipo de palavra e ainda continua criando nomes para dar ao que vai descobrindo, né? Vai descobrindo as coisas, vai colocando nome. Ok. Então, tudo está com esse escudo. Nome, palavra. Quando você vai tocar em algo, você vai tocar na palavra primeiro. Ó, pegar aqui um copo. Ó, mas o conteúdo está aqui, mas o nome é copo. Eu peguei primeiro em quê? Na palavra, no copo. Então aí a palavra se torna a base de tudo, assim como a vida se torna a base de tudo. Agora repare bem. Eu quero perguntar qual foi o dia que alguém pode provar que uma palavra pecou. Nenhuma palavra, nenhum nome jamais pecou. Quando dá nome ao solo, o solo também já é um nome, mas o conteúdo ali também o conteúdo é um nome. Então, olha só o problema para tu chegar ao solo. Mas vamos pegar um punhado de material aí que também o nome é material, olha só. Mas o punhado você está sabendo que é um conteúdo aí que também já é nome, mas dá para entender, né? Então aí você pega ali esse conteúdo, né? E aí põe o nome terra. Ó, agora vamos ver onde você está, se você está pisando no solo, assim que sai das águas, como uma criança que nasce. Porque tudo vai falar da vida. Na criação toda vai falar da vida, a história de Adão vai falar da vida e o rejeito dela. Então é tudo assim. Mesmo que o escritor tenha escrito para outra coisa, né? É como eu já disse. Então, o que acontece aí? A palavra é o mundo da palavra. Foi criado o mundo da palavra, que aí cobre tudo, não adianta, né? E a palavra não pecou, como eu ia dizendo. Quem é que vai provar que uma palavra peca? Nunca. Ela mostra os conteúdos, não é isso? Se dá nome a tudo. Ó, os sacerdotes experientes, há uns caras que se santificam. Santificar é se separar do erro, é se guardar do que ele considera errado. Está entendendo como é que é? E aí, vendo nos outros as coisas, então ele diz: o Senhor teu Deus. Ora, está falando com quem? Aí vai ter o problema. O Senhor teu Deus.
O Senhor seria uma consciência, é o que pratica, é o que faz tanto do material quanto de si mesmo, quanto de si mesmo. É um sacerdote, é uma mentalidade, um corpo humano, vamos botar assim, ele leva esse nome sacerdote porque ele é algum ministério, alguma coisa, ok? Né? Ele poderia ser também um anjo e tal, mas né, de Deus, né? Que o Deus é um nome colocado na própria consciência. Consciência é chamado isso, como eu sou uma consciência e o nome é Francisco, mas eu não sou Francisco, entendeu? Quem criou Deus também não é Deus, é a palavra. Francisco também é a palavra. Agora, por acaso Francisco já errou na vida? Nunca. Ele não tem pecado. Francisco não tem pecado. Deus não tem pecado. O nome do meu pai era Antônio. Antônio não tem pecado. O nome da minha mãe, Cleonice, não tem pecado. O nome não tem pecado algum. Ah, mas é culpado? Ah, se torna culpado. Porque o próprio que pratica e todos eles que praticam o erro e o nome carrega a culpa, então um é acusador do outro e acusa o nome. Ah, Francisco pecou. A inocência, olha, o erro. Francisco pecou. Ah, Deus matou. Ih, olha o erro. Cadê a sabedoria? Eu sempre pergunto para os que se dizem sábios, estudado e quer fundamento. Fundamentar em quê? Ah, nas ideias dos outros. A Bíblia também é a ideia dos outros, tudo está lá dentro. E ela não está errada, não. Eu, eu garanto isso. Por quê? Começa falando do sacerdote, ele põe lei. Ora, mas põe lei de um senhor, Deus qual? Não está se referindo o pai de toda a existência. Não, não está se referindo ao universo. Que ele está tudo nele. Ele é o ser que tem tudo nele. Assim como o ser humano, né, tem uma mentalidade de tudo e está dentro de um mundo que é o corpo e uma mente. É, ele está tudo nele, ele está por dentro, tudo bem? O corpo fica como o infinito universo, vamos botar assim, e a mentalidade de dentro. Então, repare que aí se culpa o quê? O nome. O sacerdote, então, dizia, vendo o procedimento dos outros, os mal intencionados vai corrigir o povo e tem que tirar proveito para o seu trabalho. Vamos botar assim. Cria uma instituição né, de educação ó, para, né, e também tem que ter um salário disso aí. Quem vai pagar? Se não tem ninguém, eles estão no comando de alguma coisa. Depende de todo pobre no mundo. Nós vamos ali. Então, o que, é que acontece? Então, eles vão falar, como eles têm entendimento, que a palavra se torna culpada de todo jeito. Tanto Deus é nome da consciência, como Francisco é nome da consciência, como Antônio é nome da consciência, como Cleonice é nome da consciência. Ora, mas não é a consciência praticante. E outra, uma consciência em corpo humano, ela faz a vontade do humano. A fome é ela que sente se está com fome, tudo vai à consciência. Essa mente viva, né, a consciência viva está nessa máquina, um cérebro material. É uma máquina. É igual você ver um computador, você vê o corpo do computador, ele é um corpo do computador. Aí você vai ver todo o sistema, vamos botar de células, que são as peças, não é isso? Aí temos uma memória, tem a memória lá dentro, não é isso? Ora, e tem o HD onde guarda tudo. Bom, a mente humana, a mente é a mesma coisa, tanto humana como esse que está no comando. Aí, no computador, para a vida dele vai ser a energia. Eu tenho o costume de dizer que, no caso de uma consciência viva, ela é energia, viva e sábia, tipo virtual do universo. Vamos botar assim, eu sempre falo assim, porque o universo para mim é uma consciência viva, tudo está vivo. Aí a pessoa imagina,
Cadê os vivos? Ué, vivo, o que é que você está falando de vivo? Ah, se tem ser vivo em outros lugares, aí é diferente. Mas a vida está em todo lugar. Essa força é a geradora de tudo e põe tudo no seu devido lugar. Então aí o sacerdote, vou voltar ao sacerdote, então aí o sacerdote colocou lei. Bom, se o cara roubava a vaca do outro, o cara vai dizer, então o Senhor teu Deus está dizendo, ó, ele toca no Senhor teu Deus, porque sabe que todo mundo, olha bem, a sabedoria do cara, ele sabe que todo mundo quer saber como tudo foi feito. Não há esse que não queira buscar de como é a existência de tudo. Essa é a base fundamental, onde você pode pegar em argumento, não é lá atrás o que o cara vai fazer. Então o Senhor teu Deus disse, tal, 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 tal. E se a lei é essa, se você matar tal animal lá, você vai ter que pagar tanto e tal. E para agradar ao Senhor, ou seja lá como for, agora é a parte deles, porque eles são Senhor aí no conselho, são os professores. Porque tudo é religião. Por exemplo, se você vai a uma escola, ué, não deixa de ser uma religião. Uma religião seria a escola. Você está entendendo como é que é? O ensinamento, o professor seria como um pastor, como um sacerdote que está ensinando, ok? Ora, de todo jeito, tudo se resume tipo uma religião. E agora? Não adianta o cara dizer, ah, não sou. Ah, mas se ele estudou pra caramba, ele entrou, né? Ele foi aí religioso de certa forma. Tu está entendendo? E tudo tem um escudo que é a palavra, não adianta. Então aí o sacerdote vai falando tudo que o ser humano faz ou fez. O cara também praticou muitas coisas para poder entender. Repare bem, é tudo colocado nas leis. Aí vem leis dos animais imundos. Ó, isso aí, além de. Isso aí é o modo de ver que as pessoas faziam. Não olha para a vida. Então não vai entender que a vida está tanto no animal imundo quanto em qualquer coisa, né? Que vive, não pode ser imundo. É imundo para quem acha que é. Tu tá entendendo como é que é? A vida está ali. Então, para aquele que não olha para a vida, o que é que os sacerdotes fazem ou os caras que escreveram faz? Aí vai falar e tal, não faça isso, toca ali, porque senão você vai se tornar imundo. Então, aqueles que seguem a lei são justamente aqueles que estão mortos no conhecimento da vida em si. E eles mesmo é a própria vida, mas está tão materializado que esquece da sua origem. Aí diz, eu sou material, sou criado. Não, não é criado. Se você souber como é a formação, os cientistas estão pesquisando como é isso. Ora, eu já falei para vocês como a ideia que eu tenho de como o universo, né, surgiu as esferas, né, e tudo. Eu falei que quando não existia, vamos supor, planeta algum, ó, o vazio infinitamente vazio, o nada. Ó, mas pesa de todos os lados para o centro. Foi o que eu falei, não é isso? Ora, bate no centro, como um pontinho de caneta, bate ali e volta medindo força consigo mesmo. Ok. Aí forma a primeira esfera. Essa esfera fica como o centro do universo, porque o centro está dentro. Bateu no centro, quer dizer, o peso aponta a divisão de uma coisa infinita. É o peso. Ela aponta o centro. Quando pesa de todos os lados para dentro de si. Então repare bem que aí é um ponto de equilíbrio. Ó, dali para lá, quando volta medindo força, se tivesse um fuzil explodia, mas não tem, vai ter que parar. Parou ali, estabiliza. Estabilizou, o que está dentro vai envelhecendo. Vai criar um peso aí dentro contra o peso do infinito. Sobre essa esfera, são milhares de pontos de caneta. Vamos botar aí até formar aí o tamanho que ninguém sabe, mas daí de cada ponto de caneta, novamente agora, em uma coisa maior, antes era um ponto só. Onde chegava tudo, ele voltou. Não, ok.
É o que eu disse para vocês. É uma ideia. Então, repare bem, em cada ponto desse para o infinito. Agora pesa em cada linha dessa, criando novas esferas, né? Divisórias. E eu disse que quando chegar no ponto final, onde não tem mais peso para. Ao divide o peso total do universo. O universo continua sendo, quer dizer, o universo que eu digo infinito, continua sendo infinito, mas o peso tem uma regra. Vai parar aonde não dá mais para auto se dividir. Para ali, cria uma grande esfera sobre todas, não é isso que eu falei? Certo. Aí o cara, vamos supor agora a existência do ser humano, vamos botar assim, uma célula. Eu não sou cientista, não entendo nada, eu corro por fora, né? É o que eu vejo, entendeu? Então vamos lá, vamos inverter agora, aonde a esfera sobre todas é onde já não se divide mais, cobre tudo, todas as esferas que estão dentro, ao se dividir e tal, mas quando não tem mais como se dividir, essa última vai criar a última esfera sobre todas as outras, todas elas que estão dentro. Aí é a força, o ponto central da força. Aí fica duas coisas. O ponto central da força é a vida dominadora de tudo. Ela põe tudo em seu devido lugar, está aí em cima. O ponto central do universo é o ponto de equilíbrio. É vida também, está vivo. Lá em cima sobra o meio flutuando, vamos botar assim. Em cada planeta é como uma consciência, vamos botar assim. Está vivo. Pode formar seres vivos se vestir dessa consciência sobre esse, né, esse vazio dentro de si, vamos botar assim. É o que acontece com o ser humano quando ele é uma consciência que nada sabe. E aí começa a aprender pelo que vê, pelo em si mesmo, os acontecimentos e tudo mais, não é isso? Mas então vamos ver agora a inversão que eu falei, que agora vamos inverter as coisas. O que começou do ponto central para fora, né, dentro desse vazio, cria-se então o ponto final aonde não se divide mais, né? Ali é uma esfera invisível sobre todas as outras dentro, que se materializam. Ok. Dentro de cada esfera se materializa de alguma forma, os gases se transformam e o peso e a pressão modifica e eles aumentam o peso, briga contra o universo em cima nessa esfera, ela aumenta a força em cima, para dentro, para manter tudo dentro em seu devido lugar. É claro que quando está em transformação, há muita, como é que se diz? Alvoroço, né? Eu digo assim, reações. Ó, reações naturais, porque a força em cima está mantendo tudo no seu devido lugar. Alguma coisa está acontecendo dentro, então vai haver o distúrbio. Aqui nesse mundo, quando acontece esse distúrbio, o ser humano é mais fraco, quer dizer, um corpinho é mais fraco do que toda a imensidão que o cobre, não é isso? Então, é isso. A natureza. Aí a pessoa tem que aprender o quê? Aí começa a consciência a aprender. É se defender, aprender várias coisas. E na defesa, aprende a mentir, criam tudo isso. Não é isso? E quando quer ensinar também, aí quem quer tirar proveito, igual o sacerdote, põe lei e para você pagar também o tributo, né? Vai pagar o animal de um pecado seu, você tem que. E está tudo lá na lei. Então vamos voltar aqui para o universo na inversão que eu estou falando. Então o que acontece? Essa última esfera está ali. O óvulo de uma mulher é como a última esfera. Então, aí sai uma vida, ela se refere, o que sai do homem, se refere como ponto central do universo. Ó, é o ponto central de universo. É como agora está entrando num mundo vazio, mas já dividido. Vamos botar assim, já pronto. A camada ali, essa esfera, que é o óvulo, vamos botar assim, é a última esfera. Agora vai começar de cima para dentro. De dentro começa a transformação.
É como aconteceu no universo. No início é partir do centro e começa a transformação. Então é como se tudo recomeçasse, mas parte ao contrário, que já pronto, já está pronto. E aí a parte central entra para o centro, uma vida. As divisórias, cara, auto se dividir sobre esse ponto central. Está entendendo como é que é? É, a célula começa a se dividir, aí forma, um ser forma uma consciência, né? A consciência está sendo formada, automaticamente é tudo pelo poder. O poder que não adianta você querer fazer o quê? Nada. É uma consciência, é parte de uma consciência que gera esse ponto de consciência limpa. Não vai saber coisa alguma, mas está gerando um corpo conforme a possibilidade do material encontrado, né? Você pode ver que o planeta Terra tem um tipo de material. Você vai para a Lua, tem outro tipo de material. Você vai para Marte, tem outro tipo de material. Ou estou mentindo? O cientista já está descobrindo isso, sabe disso. Tem outros que é só gases e etc. E agora? Não são diferentes material? Então, quando a vida que entra nesse ponto central do óvulo, então começa a transformação em tudo, auto se dividir, como o universo também. No universo aconteceu esse vazio, aconteceu esse universo de coisas. Então, auto vai se dividindo, acontece dentro do óvulo. E se encontrar material errado, é claro que vai ter deformação. Aí o cara vai dizer, por que Deus não fez perfeito? Então, é ignorância pura, não é isso? Porque a fé da pessoa põe todo o bem para Deus. Ok. Aí o outro que vê os erros, quer dizer, o que acontece, as má formação, vai dizer, cadê o Deus que não faz direito? É ignorância pura, né? Porque não olha para a vida em si, nem sabe quem ele é. Essa consciência não se conhece. Essa é a verdade. No último caso, ele vai dizer que foi criado. Mas se não existe criador, como é que ele foi criado? Né? Para pensar, então, como é as coisas, uma ideia. Cada um tem uma ideia de como foi. Isso se torna o quê? Um mito. Mas mito aproveitável. Então, como eu ia dizendo, aí encontra, é tudo formado com essa divisão, né, de vários planetas. É como cada célula um planeta dentro de um corpo humano, vamos botar assim. Aí é por isso que eu disse que, né, seria como o próprio universo. Um ser humano seria como o próprio universo. A força viva está dentro, agindo, fez as divisórias e montou esse corpo. Ok. Aí a forma é como todos os planetas têm forma diferente. Ok? Então, está tudo aí. Aí se tem um corpo, tipo um planeta criado de forma diferente, porque está faltando algo. Não é isso? É como todos os planetas, não é. Tem todo o material que tem aqui. Às vezes tem um que pode até ter muito mais. Se refere à última divisória, porque ela está sobre todas. Então, dentro desse óvulo, que é a última divisória, essa tem tudo dentro de si. Ora, mas então o óvulo também seria isso dentro de si. E qual o ponto central, então, que talvez aí está faltando algum planeta, alguma célula, vamos botar assim? Ora, mas começa a auto se dividir e não tem o material para formar aquela célula. Como todos os planetas que estão ali são diferentes um do outro. É só ideia, né? Então aí vai ficar faltando alguma coisa. Tudo bem. Agora, o que as pessoas não estão vendo? Aí vai dizer, Deus não é perfeito? Por que não fez tudo certo? É ignorância pura. Cara, a vida, ela auto se divide, ela faz tudo auto se dividir nela, a própria força. Não é isso? O ponto central é o ponto de equilíbrio onde tudo está nesse ponto central. Seria a vida que sai do homem, vamos botar assim, que vai ser o ponto central de um óvulo. Ok. Então começa as divisórias, que as células são os planetas e tal. Tudo tem que ser essa força do óvulo em cima, ela se torna
a parte que o universo não se divide mais. Então, tudo dentro desse óvulo, o ponto central, tudo é feito em volta desse ponto central. É como o centro de uma célula. Aí, se você entrar para dentro de uma célula, a célula central, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar a mesma coisa infinitamente até entrar no vazio. O nada, o invisível. Entendeu? É como você pegar algo invisível, jogar um balde de tinta em cima e apareceu o que está ali. É como a transmissão que leva imagem, leva tudo e passa pelo ar e você não vê. A energia, mas está lá. Então o homem alcançou isso, ele alcançou mostrar o que não se pode ver, o que não se podia ver, entendeu? Mas então a pessoa, só porque o cara da fé diz, ah, Deus é tal, é tudo, ele é bom, ele é tudo de bom e tal, não sei o quê. E o outro diz, ah, então não é porque eu matou, Deus fez isso, fez aquilo. Ah, se baseando na escritura. É claro. A escritura, ela mostra todos os atos que um ser humano praticou nesse mundo. Aí se direciona a palavra, o nome. Bom, aquele que criou Deus, ele é o reino de Deus, ele é a consciência chamado Deus. Mas Deus, que é o nome, nunca pecou. É igual Francisco aqui, é o nome, eu sou a consciência, e com esse nome. Francisco nunca pecou? Nunca. Eu, sendo a consciência, tiro do material e tudo que vejo, errado ou certo, então eu vou pecar. Não que tenha a intenção, tá entendendo? Mas, às vezes, pelas situações do mundo, da lei da sobrevivência, você tem que cuidar do teu corpo, você é a consciência. Aí você vai aplicar tudo o que é possível, ok? Até acordar, que não precisa fazer tanto. Aí você vai querer falar que Deus não existe, que Deus não sei o que lá, sem saber que ele é a palavra. Até sabe que foi criado, mas para poder ir contra o crente que atribui ao nome, a essa palavra, tudo que é bom, aí vai mostrar na escritura que tudo está errado. Ora, aí você tem que fazer o seguinte, você que vai falar que esse é Deus mesmo que está fazendo, você já está tendo fé, você está falando contra o cristão, né? Contra qualquer pessoa da fé, e no entanto você está acreditando que Deus tenha feito tal coisa. Porque não olha para si os seus procedimentos. É melhor culpar os outros ou, né, descaracterizar a história, que não mente. Tem mentira, alguma mentira? Ah, sim, tem. Mas não é mentira, no fundo não é. Esse é que é o problema. São coisas que não são capazes de entender. Entendeu como é que é? Mas se torna uma mentira, depende quando você coloca uma criação de modo que do que não foi feito, então é uma mentira desde o princípio, ok? Mas não há intenção, na verdade, de ser o pai da mentira, como se diz, né? Como o próprio Jesus diz, o pai da mentira. O pai da mentira não tem problema nenhum. Também não acusou que diz que será morto ou será destruído. Não, nada disso. Tem o pai da justiça, o pai da mentira, o pai das ideias, o pai, tudo que tem, o pai da palavra, quem criou primeiro é o pai disso aí. Quem criou a primeira história, esse é o pai da história, esse é o pai de tudo. Então não tem nada a ver, não é isso? Então, de que forma a pessoa deve se comportar? O nome sempre carrega o pecado. É o que eu estou falando que Deus nunca pecou, Francisco nunca pecou, por quê? Antônio, que é o nome do meu pai, esse rapaz, tem até um rapaz aí no YouTube com o mesmo nome. Olha, tem a minha mãe é Cleonice, o nome é Cleonice. Então o que acontece? Então acontece aí que o nome leva a culpa. Por exemplo, eu tenho falado em muitos comentários para dar uma ideia. Eu estou firmando isso aí só para dar uma ideia. O cara compra fiado. Ah, ele comprou fiado. Eita.
Vamos supor que ele teve até a intenção de pagar e aí aconteceu algo que ele não esperava e não pagou. O nome dele é sujo. Ah, mas aí que está o problema. Vamos supor que o nome dele fosse Deus. Ou vamos colocar Deus, um nome, sobre todos os nomes, para poder ficar fácil de você acusar os outros. Você bota Deus fazendo. Mas é o nome. Mas não, na verdade está se escondendo o nome de quem ele quer acusar. Dá para entender, né? Você vai falar contra um rei, você vai falar o nome dele, na época. O nego vai te pegar em casa. Então, se põe Deus, porque Deus é o nome e é o soberano sobre todos os nomes. Falou de Deus, falou de todos os nomes. É nome. E se falar de um nome de um irmão, você está contra Deus do mesmo jeito. Você está pecando contra o nome de Deus. Olha só o problema. Essa é a ideia do escrito. Então aí o cara não pagou, comprou fiado e não pagou, o nome está sujo. Ora, mas quem errou? Foi o nome? O nome por acaso comprou alguma coisa e não pagou? Ou foi a pessoa que usa o nome? Né? Tem um nome, ele é usuário do nome, ele atende por ele é o cartão de crédito dele, é o nome. E aí, quando tem outro tipo de cartão de crédito, ele compra e não paga e suja o nome. Aí está o problema. Aí o cara então vai dizer: ah, Deus aí não matou as criancinhas, então olha para a lei. Se alguém tem coragem, é o que eu digo, ó, leia toda a lei, todas as leis, leis do imundo. Ó, não é lei de Deus, é lei do imundo. Quem viu, se atribui sempre ao nome de tal pessoa. Mas, como Deus é o nome sobre todos os nomes, então vai se atribuir a Deus. Então Deus vai dar a lei. Ó, não é a lei do imundo, do imundo. Vocês podem ler lá que é do imundo, não é de Deus. Não é do nome, é da pessoa que está assim, está doente, ou está com. Ó, a lei do leproso, ó, o cara que está doente, a lei é dele. Ele não quer que as pessoas peguem e tal, mas se atribui a que nome? Não vai dizer o nome de quem. Entendeu? Então vai se dizer o nome, né? Deus sobre o nome sobre todos os nomes. Ah, ok. Aí o que vai acontecer? Se você ler todas as leis, todos os preceitos, você vai encontrar seu erro. Aí você vai dizer, aí atribuir ao nome. Se você tem um erro lá, o teu nome está lá, no livro dos erros. Olha bem. Aí você vai falar, tá vendo esse Deus aí que matou, que destruiu? Ah, matou as criancinhas, mandou uma. Aí vai se dar mal. Por quê? Teu erro está lá. Você faz parte daquele Deus que você está ignorando, porque é o teu nome. É o nome sobre todos os nomes. Quando a pessoa entender isso, vai entender a escritura, vai começar, né, a entender a escritura. E aí, por que que um nome se torna o único que tem salvação em si? Seja lá quem for que criou. Seja judeu, seja brasileiro, seja romano, seja não sei, não importa. O que você tem que entender é que todo ser material vem do material. O pai é o material, não adianta. Mas para existir, ele tem que ter uma força que dominou tudo para ele surgir. E tem uma vida. Ora, vem de um só do mesmo jeito. Ora, se está tudo dentro do universo, não é como um filho na barriga da mãe? Ou o filho no ventre produtor do pai? Ali é vida, não é isso? Então, você, em primeiro passo, errou, tem erro, todos têm erro no caso. Se você olhar em todas as leis, você vai encontrar o seu erro. Está no livro dos erros. Né? E culpando Deus, que na verdade é o nome de todos. O teu nome está lá. Deus está cobrindo todos os nomes. Ele fica como dominador de todos os nomes. Todos os nomes. Ok? Então, o ato
de qualquer um está nas leis, no preceito. Essa é a verdade. Pode olhar lá o que você já fez, o que você vai encontrar nas leis e nos preceitos, ok? E aí tem um mandamento que não é lei, dizendo para que não faça isso, não faça aquilo. E quando diz no mandamento, oh, não adultere, ele está apontando que tipo de pecado, não é isso? Então, está te mostrando, dando vida a isso na sua consciência, como que Paulo diz dando vida. Ou seja lá, outro escritor qualquer, não há problema nenhum. Eu não quero saber de onde veio. Se veio de Romano, se veio de lá da antiguidade, se veio do lugar mais ruim que exista. É como o cara disse, de Nazaré saiu alguma coisa boa? Ué, se todo mundo erra, o mundo inteiro está assim, é o Nazaré geral. Agora, por que o nome? Foi a pergunta, por que, que um nome se torna um nome sobre. Vai tomar o lugar ou vai se juntar a Deus, ó, que vai ficar sobre todos os nomes. Como? Quando o Senhor que está nesse nome, que é o próprio ser, uma mentalidade, ó, ele vence o material, as suas obras, porque tudo vem da mentalidade viva. É ela que dá de si se faz como material, não sei explicar direito, mas eu tô, né, argumento é difícil. Mas sente a vontade da carne, sente a fome, sente tudo. Faz a vontade do material. E aí fica como se fosse material. Ó, ele vai até dizer, eu fui criado. Está falando da carne. Ele é a voz do material, entendeu? Quando entende quem ele é, entende o universo, de certa forma, o poder, a vida, e está tudo dentro dele. Quem entende diz, tudo foi feito nele para ele. Está nele mesmo, não adianta. É como um filho gerado na mãe. Ora, está tudo nela, para ela. E é dela, ela vai cuidar, não tem jeito. E o pai aí, que é pai mesmo, é como um independente que, né, só carrega a vida e dá vida a isso, a luz. A mulher tem o óvulo que dá o seu filho a luz, dá o seu óvulo a vida, entendeu? É por isso que lá eu contei a respeito do fruto que a mulher dá ao homem, o fruto do conhecimento. É conhecimento, é mental. Por isso que ela não levou, não recebeu ordem alguma na história. Quem recebe é o homem. Para quê? Porque se a mulher vir a errar, que não ia acontecer nunca, está dando conselho ao que está dentro, a consciência, para dominar o homem, a sua veste. Esse é que é o problema, que as pessoas não entendem. Então, e o que acontece aí? Eu falei o quê? Que a mulher, então, ela enjoou de ser dominadora. Mas o outro lado, qual é o outro lado? Eu falei de um lado, porque o escritor está apontando que a mulher deu o fruto ao homem, entendeu? Mas qual é o fruto? A mulher nasceu para o homem nasceu para a mulher. A relação não é pecado nenhum. Ok. Então, qual é o fruto que é dado dentro dessa relação? É justamente o círculo da vida, que a mulher tem o domínio. Entendeu? Se ela tem o domínio, seria igual a alguns animais que se matam, né? Não deixa o macho ter a fêmea nem antes do círculo, nem depois do círculo, é dentro do círculo. Quer dizer, ela dá ao seu filho, o seu mundo, o seu óvulo, a vida, dá a luz, dá essa luz, a luz é a vida aí. A luz, então, bate ao centro e divide todo esse óvulo, como o universo tudo dividido. É o mesmo sistema do universo está ali. A criação do mundo fala do solo sair das águas. É como estourar uma bolsa. Está se falando da vida novamente também. Entendeu? A condenação que é dada para o nome sempre leva a culpa do ser. Ó, mas o ser que está dando é o próprio vivo e justo, mas ele dá do homem, para que um vá olhando os erros dos outros e vão se corrigindo. Para que essa consciência, então,
Aprenda a dominar o material perfeitamente, ok? Não adianta você querer culpar e condenar uns os outros. É burrice isso, na minha opinião. Desculpa a expressão, né? Não é muito inteligente fazer isso, né? Eu, às vezes, faço por quê? Porque por uma pessoa que não chega a um ponto legal e o cara tem estudo, me aborrece. Aí eu toco em ponto pesado, para chamar atenção. Não que eu estou condenando, jamais. A minha intenção, em mim, na minha consciência, é intenção de vingança, intenção de coisa alguma. E sim intenção de mostrar. Nem que eu pegue pesado, em partes duras. Assim como, vai lá e lê a lei, todas as leis, e vê se teus atos não estão lá. Entendeu? Você nasceu por uma consciência limpa, todos são assim. Não, não sabe coisa alguma. É como o início do universo, que é onde as coisas vão se transformando. Por essa força, o peso gera essa força, essa energia viva. Porque ele faz uma obra, põe tudo em seu devido lugar, não pode sair dessa posição. Se tentar, explode, entra em reações e tal, e depois vai tudo para o seu devido lugar, não adianta. As coisas são separadas. Assim acontece dentro de um óvulo de uma mulher. É como já o universo já pronto, dividido, agora ele vai entrar como se fosse dividir tudo. Quer dizer, tudo vai se achegar a ele. É diferente. Tudo que já foi dividido, vamos botar assim, vai se achegar a ele. Aí isso aqui vai, sabe, isso aqui não, isso aqui vem, isso aqui se encaixa, isso aqui não, e tal, tal. Dá para entender como é que é? É por isso que vai ver. Morte de célula, mas não sei o quê, tal, tal, tal. É isso aí, é o universo. Você é um universo. E consciência, filho do universo. O universo, no modo de falar, que eu chamo de infinito, o universo pode se dizer até as coisas que estão criadas aí, né? Que foram feitas por essa força. Então, repare bem, eu voltando lá ao assunto, então, às vezes eu pego pesado, né? Mas pesado assim, sem intenção de ferir ninguém. A mentalidade, né, dos sábios, o cara é estudado. Ele vai se basear em outros sábios. Então a sabedoria não é dele, ele não tem sabedoria alguma. Sábio e não tem sabedoria alguma, não fala por si mesmo. É o que eu vejo. Vai dizer que é mentira minha? Eles vão dizer, aqui fulano de tal e tal, isso aqui é mentira porque é isso assim, assim, assim. Cara, não importa. Se o cara falou lá atrás, o outro pegou aqui e colocou, às vezes nem é por intenção. Todos têm o mesmo pensamento. Pode ter certeza disso. Às vezes a pessoa cria uma coisa, mas milhares de pessoas pensam na mesma coisa. Eu sou testemunho disso. Eu, quando era garoto, pensei em criar muitas coisas. E sabe o que aconteceu? Não cheguei a criar nenhuma, criaram primeiro. Dá para entender? Chegou a mim. Aí eu não tinha possibilidade de levar à frente e criar, fazer acontecer. Outros tiveram, porque tinha situação e dedicação a estudo e a fazer isso. Eu nunca gostei de estudar. Mas eu recebi. Essa, essa coisa, você não dá para explicar como lhe vem ao pensamento fazer algo. É. Aí você deve ter que proceder bem, porque se você procedendo errado, então lhe vem as vontades. Da onde? Do próprio material, vamos botar assim. Você é o Deus aí, é o Senhor sobre isso. Você é o Senhor dominador. Você tem que dominar, entendeu? Aí, se você se torna um Senhor que isso é para crítica, tudo bem. Você não sabe coisa alguma. Por quê? Porque só se baseia no que os outros deram. Você não tem nada de si próprio. Esse é que é o problema. E como todos são baseados uns nos outros, já começa de criança, na sua casa, aprende com os pais. Tá ok? Mas você aprendeu com os pais, mas será que você segue tudo que os pais? Não. Agora você tem um raciocínio próprio, você tem que criar algo próprio. Para se basear nas coisas dos outros, igual teria que se basear nas coisas da sua mãe e do seu pai. Estou dizendo todos, não estou direcionando a uma pessoa.
A mim também. Então, repare bem, você então teria que fazer o quê? Né? Você tem que criar algo diferente, é o que fazem mesmo. Mas aí tem que escolher entre ser justo e não justo. Geralmente, ainda é para a justiça. Né? Então, aprender com os outros, aí querer botar como isso aqui é mentira, isso aqui é verdade. Ora, se tudo a mente cria, é criado na mente. E tá aí, ó, pergunta um dia desse, eu não estou aqui falando contra. O cara diz: para que serve Deus? Aí o nome dele é fulano de tal, né? Eu não vou falar o nome, eu falei: então para que serve fulano de tal? Se você me responder para que serve fulano de tal, eu te digo para que serve fulano Deus. Entendeu? Aí eu sabia que iam dizer, eu já adiantei. Eu sei que vai dizer que eu perguntei primeiro. Eu sei. Mas acontece que eu quero que me responda primeiro também. Mas a pergunta primeiro, responda primeiro. E depois eu sou o segundo que fiz a pergunta e respondo para o segundo. É uma troca justa. Mas não se engane, eu já acabei de falar, todo nome é culpado. Fica como culpado do ato de uma consciência. A consciência, se juntando à matéria, ela fica como a matéria. A matéria precisa de vida, você é a consciência viva nela. Então, aí, se você se junta e acaba se tornando como ela, nenhum dos dois vai ter culpa de coisa alguma em tudo, porque o pai não julga. A vida que está dentro da consciência, que está aí, ela também não julga. Faz. Ela dá vida e faz tudo que você faça acontecer. É igual. Não dá nem para explicar, né? Mas vamos supor, energia elétrica faz o quê? Tem aparelho de todo tipo. Ela julga o aparelho? Não, ela faz funcionar. Entendeu como é que é? Aí uma parte vai fazer, é o usuário disso. Ó, a parte. Você vê que aí a consciência tem que ter dois sistemas, vários sistemas aí no caso, tanto a do próprio universo, como parte dela em matéria, aonde junta as divisórias todas, faz o cérebro aí, vamos botar assim, faz o cérebro material. É como fazer o conjunto de planetas, tudo unido e entra em uma força. Vamos botar assim, é difícil de explicar. Mas eu não estou errado, eu tenho certeza disso. Esse é que é o problema. Eu não sei a falar, mas os poucos que eu vou dando, vocês vão entendendo. Então, voltando o assunto da culpa, que diz que Deus é tal, Deus é esse, o Deus que você crê e tal, que Deus. Mas não sabe que nome. O nome está sobre todos os nomes. E todo ato do ser humano, a culpa vai para o nome. Um nome sobre todos os nomes que se torna, como coloca Jesus, não importa de onde veio. Esse é que é o problema. Ora, o cara tem ensinos bons. Aí vão se dizer o quê? Que esse nome, ó, o nome não peca. Para você falar de um nome, falar contra um nome, seja Deus, seja Francisco, seja Antônio, seja qualquer um, ó, para você falar de qualquer nome desse, você vai ter que escolher tudo que é possível de bom para atribuir a um nome, porque o nome nunca errou. Ele é a base de tudo que é bom. Aí se une isso à vida. Ó, o nome está unido à vida, porque a vida também nunca errou. Ok? Ela dá possibilidade de um aparelho funcionar. Tá, ok? E tem uma consciência. Bom, de tudo que é bom. Não, não errou nunca. Se une a consciência virtual material, porque as duas essências estão unidas no universo e não brigam. Então temos dois tipos de consciência. Uma é a primeira, é a força, que gera energia e dividiu tudo. Agora surge o material. A essência se torna uma consciência novamente. A da vida está dentro, central. As duas coisas vão funcionar. A da vida não julga a material. A material é como tudo que aconteceu no universo.
ela simplesmente vai se transformando. A vida só observa e dá. Se você olhar para a vida, que faz viver, não estou falando vida que está no sangue, como a Bíblia fala, é tudo, é separadinho, tudo explicadinho. Então, se você olha para você, vai começar a entender que o nome também faz parte disso. Não tem culpa alguma. Quer falar mal de qualquer nome. Até o diabo que criou a palavra também não tem pecado nenhum. Aí é que está o problema, né? Aí eu fico olhando, mas é porque ele é o nome que mais recebeu culpa, mais do que Deus. Aí botaram ele como maior. Esse nome se tornou maior como? Maior dos culpados. Entre Deus, Jesus e tudo mais. Esse nome de Jair Bolsonaro é um nome que nunca pecou, esse é o carregador do pecado de todo mundo. Aí vamos entender que uns dizem assim, o Jesus aí que tal era o próprio das trevas, ou coisa assim. Por quê? Uns falam assim, porque a visão deles, eles têm uma visão. Se eles tiverem a visão, que é o nome, aí vão estar certo. Porque é o nome que carrega totalmente o pecado de todos. Mas acontece que na história de Adão, mostra não o nome, e sim a consciência, que carrega, faz o que o homem, né, faz. A história de Adão é perfeita, na minha opinião. Porque Adão dá nome a todos os animais. Olha o que o escritor está colocando. E o Adão não encontra para o homem. Adão não é o homem, não é isso? Ele não encontra para o homem, não é o homem. Como que o escritor está se referindo à consciência viva em uma consciência material que precisa de vida. É isso que ele está apontando. Quando a consciência material dava ouvido, ela estava unida à vida. Então, viva no conhecimento, no entendimento da vida em si. Quando abandona, aí é que entra, então, a segunda tese que eu tinha que falar, que a mulher deu fruto ao homem, que é o conhecimento do círculo da vida, é como quem diz, nesse mês, daqui para lá, não engravida mais não. Você pode lançar seus filhos fora. Tranquilo, que aí a gente não vai ter filho. Quer dizer, aí a mulher lança seu óvulo fora e o homem lança a vida fora. A mulher lança o templo fora e o homem lança o rio fora, parte de si mesmo. Então, na verdade, tem o outro lado. E qual é o outro lado? O outro lado, justamente, não é que a mulher deu esse conhecimento ao homem. É, não deu. Ela sabe quando estava, né, o círculo da vida. Antes do círculo, ela não podia deixar o homem tocar nela, nem depois do círculo. Então, o escritor está apontando que a mulher deu do fruto. Quer dizer, deu esse conhecimento. De tal mês e tal dia em diante você não engravida. Eu não engravido, então podemos praticar à vontade. Aí lança a vida fora. A mulher lança o templo fora e o homem lança a luz, né, da vida fora. Ok. Mas também tem um problema. Fazer isso segundo a vontade material não é problema nenhum. É o material se dando pela vida. Não tem pecado. Mesmo não há erro. A obra é tão perfeita que mesmo errando, não erra. Você vai para um lado, só vai dar certo. Vai para o outro, não vai dar certo. Os julgadores que não entendem é que vai condenar. Então aí temos o outro lado. E se o homem, então, querer... Porque o homem morre mentalmente. O Adão é o de dentro. Não encontrava uma fêmea para o seu corpo, para o homem. Ó, ele assume. O homem, a consciência passa a viver, o material, e está de acordo com a vida. Ok. Depois, então, ele começa a querer a prova do prazer dentro do círculo para a vida. Aí quer fazer isso fora do círculo. Ó, o escritor põe que a mulher deu, então, o conhecimento para o homem que pratica, então, do jeito que quer. Mas não é verdade.
Eu te garanto que não é. A mulher não ia, dentro do instinto dela, até humano, não ia acontecer isso. No caso, é o homem que cai. Ele come do fruto à força, do conhecimento do bem e do mal, sim, contra a vida, fora do círculo. Pega a força. Essa que seria o mais prático na época. Então aí a mulher fica dominada. Ela era a dominadora do circo. Fica dominada e tem que estar pronta a hora que o cara quer. Deu para entender. Ora, Adão aí então, quando o homem então parte para essa morte, não olha para a vida, abandonou Adão em si. O homem abandona Adão, abandona o real seu Senhor e se torna Senhor. Aí quando o cara fala o Senhor teu Deus, é que é o próprio homem. Ah, tá, faz assim, assim, mandou fazer isso. Quem é o Deus que ele está falando? O Senhor aí. O Senhor seria agora o material. Mas o material não pode viver sem coisa. O Senhor seria Adão, que assume o homem morto. Aí o homem, ele mantém vivo, mas assume as suas obras, porque morto de consciência não vai saber fazer coisa alguma. Mas quem é vivo de consciência e está fazendo viver o morto de consciência, é ele que vai colher tudo dessa consciência e botar para fora. Aí vocês vão entender o que é. Ah, o que sai pela boca do homem não ofende. O que entra, né? Não ofende o homem. Ó, o que entra pela boca não ofende o homem. Qual? O espiritual, que seria, no caso, o modo de falar, o Adão, a consciência viva. Não vai ofender ele nunca. Ora, então, nesse caso, só se beber veneno que aí pode matar o morto, que já está morto consciente. Vamos botar assim, mas vivo, por uma força, que é Adão, no caso. É a história que o cara quer passar. Então, nesse caso aí, quem teve visão não vai explicar igual eu estou explicando. Hoje em dia, já está tudo explicado, então vamos entrar no mérito. Então, aí, quem tem visão diz: o que entra pela boca do homem não ofende o homem. Aí vai começar a trazer o problema. Qual? Então toma veneno, vê se não vai morrer, porque não vai entender esse lado que Adão é uma coisa e o corpo é outra. Deu para entender, né? E vão falar: isso é mentira. Cara, então vá lá e tal. É uma grande mentira. Ora, mas é verdadeiro. Porque o que sai, o que entra na boca do homem, pode ser até veneno, não vai matar o homem espiritual, nunca, o Adão. Acabar agora de acaba de arrasar o material. Uma vez morto de consciência para o que é justo, aí pronto, perde, o corpo também se desfaz. Um dia acontece sempre. E, e é um grande, como é que se diz, multiplicador da vida. Por isso o material não pode ser condenado. Esse é que é o problema. A vida não condena nunca. O material tem um grande. A obra que ele faz, a obra parece que é errado contra a vida. Não, é contra si mesmo. E é a favor da vida, sem entender. Até eu disse para vocês uma vez que o Adão, no caso aí, ele assume o homem e carrega o pecado do homem, e vai falar como homem. Deus vai falar: ué, mas. E tal, ele vai, agora ele, não sendo o homem, vai dizer: a mulher que tu me deste e tal, ó, é que me deu do fruto. Não é isso. Ele está dando desculpa para o material. O material agrediu e tomou, né? Saiu, fez a mulher sair da regra, né? De ter o domínio no círculo da vida. Esse era o conhecimento. Que para o bem é ter o filho, para o mal é rejeitar o filho. Então, amar a si mesmo, ao próximo como a si mesmo, onde está? Entra aí na vida, não adianta. Tanto para respeitar o material quanto. Então, por que é pregada a briga do espírito e a carne? É brigado, diz isso porque a consciência material estando morta vai pender contra a vida. Ó, e a vida, no caso aí, é multiplicada, já está a favor da vida. Olha o problema. Mas o que quer dizer então de o espírito brigar, limitar contra a carne e a carne limita contra o espírito?
O problema é o seguinte, essa seria uma coisa dentro da regra. As duas partes, no seu círculo certo que foi feito. Se sai disso, então são reações diferentes, vai dar reações diferentes. Não vai ter crime nisso aí, entendeu? Porque estão se multiplicando antes do tempo, adiantando os tempos, tanto da morte material como a multiplicação da vida. Então, se o Adão, olha só, se o Adão assume o material, o pecado dele é o material, mas não é dele, o exato não é dele. Deixa eu terminar aqui, então, entrar pela boca. Então, o que entra na boca não ofende esse homem, o Adão. Mas o que sai da boca, você não sabe de onde está saindo. Agora que tem que olhar a palavra de onde está saindo, se é do vivo, que assumiu o morto, ou se é do morto. O do morto é sempre acusação, vai acusar o nome porque não sabe que o nome nunca pecou. Ó, aí você vai vendo os mortos, são os acusadores de Deus. Tudo que se chama Deus, como a Bíblia mesmo diz. Os caras que é inteligente sabiam. Não importa quem escreveu. Se é romano, se tiraram de quem já morreu. Claro que toda a escritura já morreram há muito tempo, todo mundo lá atrás. Quem entra como o personagem do lado de trás não tem problema nenhum. Está dando vida a isso. Então você repare que aí o que sai da boca, então, você aí vai ter que saber, né? O que acusa é um problema. O que é vida assume. Ó, quem é, então, fica como culpado? Ó, o nome, todos os nomes é culpado. Deus, Jesus, é Cristo, é Francisco, é diabo, é Santa, tudo é culpado. Fica como culpado porque alguém acusa. A obra de um ser é jogado para o nome e jogado para a vida. Aonde a vida e todos os nomes está unido ao universo, que também nunca falou coisa alguma, e é o grande poder. Aí o jogo de palavra é onde acontece. Por isso que eles têm nego feiticeiro, tem mais não sei o que, tem mais não sei o que lá, que tem gente que sabe usar o poder da palavra de certa forma. Qual é o poder da palavra? Né? A palavra, o poder dela é nunca ter falado coisa alguma e não ter culpa alguma. Então, quando alguém culpa, já se conhecemos quem está falando. Sabemos que a pessoa está morta mentalmente. Ele vai se gloriar de não sei de quê, não adianta coisa alguma. Não é isso? Eu já estou aqui um bom tempo, mas eu vou mais à frente, que depois eu corto. Então você vê que aí tem que ver a palavra. Por isso que Paulo vai escrever. O Paulo é o escritor que fala de Paulo. É porque se o cara diz Paulo escreveu, ou Paulo disse isso ou disse aquilo, não é Paulo que está falando. Não é isso? É outra pessoa que está escrevendo, é lógico. Não é isso? Agora, se o cara falar eu, Paulo, agora sim, aí vocês podem dizer que é esse o cara. Está entendendo? Mas as pessoas que entendem e começam a entender a consciência de tal escritor, o sentido real, realmente, nas coisas espirituais, porque nas coisas material já está lá tudo lá atrás. Todos os atos estão nas leis, nos mandamentos, está tudo aí. Você quer saber o que você fez na vida, acha que está escondido, vai lá nas leis, nos preceitos, você vai encontrar. Se vai falar da vida, se você lançou do ventre fora do círculo de uma mulher, você lançou a vida fora, você abortou. Aí, se você quiser botar lei porque a mulher abortou por uma gravidez indesejada, não é o desejo dela, a mulher é dominadora, ela tem poder para isso. Ela foi atacada, então ela tem o direito de aceitar ou não dar vida, dar corpo, não é a vida, dar corpo à vida que saiu de você, porque você foi errado, entendeu? Então, essa, essa vida vai ser vestido de um corpo onde vai dar todo o erro, toda mágoa, tudo. É como se fosse assim, para se entender, é um circuito defeituoso, onde essa energia é alimentar.
E quem manda é a energia, é o que tem, é o que colhe tudo e dá, então aí ia ser mau procedimento. Filho do erro, vamos botar assim, é o modo de falar. Então aí vocês vão vendo como é as coisas. Então eu tenho dito que a base fundamental das escrituras é o nome, é os nomes, é a base fundamental. E fala de todos os erros, se alguém quer ser justo e contra Deus que leva a culpa de tudo, ou os nomes que levam a culpa de tudo, e aqueles que põem a culpa em tudo, porque quer mostrar, esse que é o problema. Não, não são nem enganadores, eles colocam do jeito que eles estão vendo. E é verdadeiro, que eu estou vendo, que é verdadeiro. Então aí, você vai lá e olha os teus atos. Aí quando você for culpar Deus, você entra também no mesmo julgamento seu. Ah, porque Deus lá matou as criancinhas. Você, por acaso, o que sai do ventre é morto? Então, não mata as criancinhas. Antes da formação é pior ainda, pelo menos aquele conheceu o mundo, esse você não deixa nem chegar perto. Então todos não estão envolvidos nisso e por acaso a vida julga isso, condena? Não. Não toca no animal, senão você é imundo. Não está vendo que isso tudo é pegadinha para mostrar a morte da mente aonde está? Mas por que foi dado? Para dar consciência, vamos entrar pela história. O Adão, os filhos de Adão. Quer dizer, é a história. Mas a consciência viva que se torna como um morto. Dá para entender? Aí o Jesus vai falar o quê? O cara que tem conhecimento. Ele vai dizer, se teu procedimento for bom, né? Logo você, teu corpo, todo o teu corpo é luz. Ó. Mas se faz ao contrário disso, todo o seu corpo é treva. Ele quer dizer que essa consciência se veste tanto da luz, em bons procedimentos, e se veste da escuridão, quer dizer, não sabe, está palpando tudo, mas não entende. E aí quer julgar. Quando se julgar, já se condena a si mesmo. Por isso também está escrito, não está escrito? Pela tua palavra será julgado, pela tua palavra será condenado. Por que ele botou no último estágio, será condenado? Já quer dizer logo, você condena, você é condenado pela tua palavra. Não precisa nem dizer, e pela tua palavra será justificado? Claro, não precisa nem falar. Já está falando, não precisa falar que será julgado, justificado, já bota logo o outro lado, porque ele está se tratando, chamando a atenção de quem não está vendo coisa alguma. Está entendendo? É o que está a escuridão mental. Então, e são vivos. São filhos do universo, vivos, são filhos. E aí o que é que vai dizer então para esses que são filhos? Ele vai dizer assim: procedam bem para que se torne filho do vosso pai. Ah, então você é filho do vosso pai. Olha o modo de falar. E deixaram então como? Nisso aí. É como o material se afasta da vida, se afasta do seu Senhor, que é Adão. Adão o assume. Aí, para completar, vou terminar, vou cortar tudo, vou entrar assim direto. Então, o filho né, do universo aí, vivo, é consciência com vida própria, né? Consciência viva, assume a consciência material que parou de olhar para a vida. Né? Aí o mantém vivo do mesmo jeito, mas sem o raciocínio, porque não olha para a vida, está sem o raciocínio da vida. A vida, então, usa o raciocínio do morto. Bota para fora para ver se ele acorda. É justamente o que está acontecendo. Vocês vão julgando, vão vendo, vão juntando tudo e julgando, e, e julgando a si mesmo. É interessante. E aí é a hora de acordar, né? Aí tem que vir, como diz uma trombeta, para que acorde, né? Aí todos têm que acordar de todo jeito, entender isso. Aí o que acontece aí então? Se a vida aí, a consciência Adão,
se dá pelo homem. É isso para vocês entenderem o Evangelho do Novo Testamento, que se dá pelo homem, até que ele entenda a vida. Aí vamos botar então que Jesus ali, esse homem chamado Jesus, entendeu a vida. Ah, então vamos dizer o quê? Que a vida, vamos botar o nome da vida, é Cristo. Porque se era o Adão que assume, ele se torna um Cristo sofredor, né? Fazendo tudo da carne, levando a culpa de tudo. Olha bem, é um Cristo sofredor, um Messias sofredor. A vida, consciência viva. Aí tá certo. Então esse homem, então Jesus entende isso. Ó, o Novo Testamento é baseado em cima disso e cria forma de argumentação, né? Como eu falei para vocês, eu concordando até com concordancial é forma de argumentação. Para depois falar de tudo a esse respeito de céu, terra e tal, de espírito, o acordo é a base. Está entendendo como é que é? É a argumentação. Tem outras, muitas outras partes, né, envolvidas nisso aí, que faz parte, então, da argumentação. Entendeu como é que é? Não é que seja real ali, é argumentação para mostrar outra coisa. Então, esse homem, então, tendo esse conhecimento, o que é que acontece? Né? É chamado ressuscitado. A mente material ressuscitado. A lembrança da vida se lembra. Agora está com Cristo. A vida, o Cristo, o sofredor. Ele agora faz parte disso. Ele agora vai fazer a obra de Cristo. Como? Se lá o que se tornou Cristo se deu pelo material, agora o material entendendo se dá pela vida. E Paulo então diz o quê? Que aí elimina o pecado de todos os mortos, todos os filhos de Adão, que está como morto no material. É esse o sentido de tudo, cara. São histórias, mas tem que ter sentido. Vai falar da vida, é da vida. Não quero nem me importar se fala de governo, não me interessa. Se é de governo, se é de escravizar um povo, não interessa. Porque quando o cara está morto para o que é justo e para a vida, ele já é escravo, escravo da morte. O que vai acontecer é que quem os domina, todos que se tornam dominadores, vai receber o castigo qual? De ser chamado da morte. Entendeu? É isso que não entenderam ainda. Aí está no domínio, os outros são escravos, não entende. E tem que fazer, então, quem é os dominadores? Os mortos. Entendeu como é que é o negócio? Então, e aí, se é morto também os outros, e aí como é que fica? Então, o mundo das trevas, é chamado assim, todo mundo escuridão, não sabe coisa alguma. Mas tem os sábios das coisas escuras, muito sábio, mas não olha para a realidade. A realidade, mesmo na criação de palavras, no mundo criado, não tem problema nenhum. No mundo criado, é o livro, é como você está na escola. Está ali para aprender, não é para criticar. Porque se você entrar na sala de aula, quem descobriu o Brasil? Cara, aquilo é filha da mãe e tal. Você vai julgar, não vai aprender. Você nunca ouviu falar como é que foi, mas eu sei que quer rejeitar. Isso aí é porque é assim, assim. Não, eu também já fui assim. História, eu não queria saber de história nenhuma. Eu queria saber de ciência. Mas também, como a mulher disse, você não pode aprender ciência se você não aprender a escrever e aprender coisa. Eu falei, então eu fico sem aprender coisa alguma. Porque eu não tenho paciência de ficar olhando história de Brasil, história de país de fora, quem fez isso, quem fez aquilo, isso não me interessa. Eu quero aprender aquilo. Por que isso aqui foi feito? É isso aí que eu quero saber. Quero ciência. Aí não tinha problema. Não era possível, então também não estudo coisa nenhuma. Não quero saber de nada. Então eu vou por mim mesmo. Eu, eu faço parte desse universo, faço parte de tudo. Tem que ter sabedoria em mim. Eu vou buscar. Assim como todos têm em si. Só é buscar. Olhe pelo lado justo e vai entender. Do que foi criado, a mente justa do mesmo jeito. Aponta tudo
E aí criam bases, entendeu? Criam, como é que se diz, gírias, são pecado. Ó, o que é pecado? Né? Se você pega pelo Antigo Testamento, já entra direto com a gravidade. Bota o pecado como a gravidade, olha só. Pecado é a transgressão da lei. Ó, qual lei? Porque se você está em pecado, fazendo erro, a lei que você está debaixo é a lei do pecado de morte. É o que Paulo diz e está certo. Se você olha para a vida e faz o que é justo, você está na lei de espírito de vida. Espírito, no Novo Testamento, tem regra. Se refere, não é fôlego de vida nem coisa nenhuma, se refere consciência. Então, quando diz, tem espírito de vida, quer dizer, a consciência viva, a consciência de vida. O Adão lá no homem, vamos botar assim. A história de lá, a história de cá. Então aí se põe a gravidade, o pecado como gravidade já geral à lei. E qual lei não se diz. Paulo ainda toca no assunto, ou Paulo, quem fala de Paulo, diz assim, ó, o homem está debaixo de lei desde a hora que nasce até o seu último dia. O que é que ele está falando? O que é que ele acabou de falar? Ele está falando que você não existe, para se existir, a vida está em você. Essa lei de manter você vivo é do princípio. Começa desde a hora que você surge até o final, né, que o corpo não aguente mais. Ó, essa é a lei que está sendo falada aí. E vai falar lá na frente. E o espírito, a lei do espírito de vida, ó, vou já voltar nessa lei que o homem está sujeito todo o tempo da sua vida. Então, repare bem, me livrou da lei, ó, a outra lei aparecendo, do pecado de morte. Olha aí as leis. E se você olhar todos os preceitos de todas as leis, teu ato está lá. Você está escrito no livro, né, como se diz, dos mortos, vamos botar assim. Mas se você olha para a vida, você entra no livro da vida. É por isso que eu mostrei o grande laço que está sobre a consciência de todo mundo no jardim ali. Porque você vê que eu falei que o centro do jardim vai ser do tamanho do Brasil. Está botando duas árvores. A que chega a primeira ocupa o centro, que se refere ao centro do universo, ponto central, onde eu falei tudo, né? Você já sabe. E é também o ponto central de uma consciência, que é o ponto central de um óvulo, ou de uma célula, que tudo em volta tem que se transformar em algo ser dividido. Assim como ali. Deu para entender. O segredo, né, para tirar da morte. Então, por exemplo, a vida pega o centro do jardim, o meio do jardim é grande e tal, a árvore que chega primeiro ocupa o centro, a segunda árvore tem que ficar ao lado. Deu para entender, né? A que está no centro representa o equilíbrio e a vida, olha bem, em volta tudo é o que vai ser é o que se transforma, como assim no início do universo, penso eu. Então ali essa árvore do conhecimento vai representar a consciência da mulher, ok? O domínio, o que ela sabe, vai representar isso aí. Então ela tem que ter esse conhecimento a favor da árvore que está no centro, a vida. E quem entra tem que passar por ela. Vamos botar assim, a mulher seria aí, então, essa base. Para chegar ao centro, né, a vida chegar ao centro, tem que passar pela mulher. Entra no centro do óvulo, então, para a vida se instalar no centro. Do contrário disso, a vida não se instala no centro. Vamos botar assim, isso é uma história. Então, na mentalidade, a vida não fica no centro. Ela não vai, né? Por isso, contar do erro, uma vez que rejeita da vida, a vida sai do centro. Então, entra aí o erro. Ok. Aí vamos ver como é que foi isso então. Se a árvore está no centro, mas
é no meio grande, a da vida está no centro do meio e a outra está no meio. Então a gente está no meio, só que uma está no centro e outra está no meio. Então tá certo. Aí vocês têm que prestar atenção na ordem que é dada. É uma história, mas que tem grande sentido mental. Então repare bem, como é de todas livremente, ó, e aí todas, a da vida está envolvida. A vida, todas as outras que é boa para alimento. A do centro e todas as outras. E a da ciência você tem que dominar. Então, mas não coma da ciência, não coma disso. Isso que pertencia à mulher, a mulher é dominadora disso. Então, agora, o homem não poderia fazer isso, porque ele não tem esse ciclo. Ele não tem esse conhecimento, adquirir isso é por erro. É que ele não, ele não tem círculo de vida nenhum, não mistura, não faz nada disso, tá entendendo? Então, para ele, tanto faz uma coisa quanto outra. Para o homem, da mentalidade a ele, tanto faz. Então, tá pouco ligando, só que se lixando. Assim é todo homem, né? Aí, se você entra nesse modo de raciocínio, é errante, naturalmente. Não tem culpa. Então, agora vamos ver, então. Aí, menos a da ciência. Ó, essa é a ordem. Agora vocês têm que prestar atenção que a conversação botaram uma serpente. Botaram um animal, podia botar até lá um cachorro. Olha, é uma metáfora, sei lá como é que é o nome que se diz isso, é uma história que vai apontar um acontecimento. Então podia ser um cachorro, o cachorro, a fêmea domina o macho não pode pegar ela antes do ciclo nem depois, já é dentro do ciclo da vida. E quando ela é fecundada, ela corta a relação de imediatamente, até a data já, né? O próprio sistema natural já dá e ela já sabe, entendeu? Ela não aceita mais o macho. Então podia ser um cachorro em vez de botar uma serpente. Foi colocada a serpente porque muita gente era contra. E eu ouvi dizer até que dentro do templo em Jerusalém era desenhado de serpente. Entendeu? Como o mais astuto seria. Mas na verdade não é isso que está sendo colocado. Se foi colocado é para poder mexer também. Os caras têm ideias para mexer. Às vezes, então, ele nem falou para a vida, falou para mexer com os outros, né? Mas aí é que está o problema. A mente viva, ela é honesta. Mesmo que ela fale do erro, tem que buscar essa honestidade em tudo que está escrito. Então, vamos ver. Aí, poderia ser um cachorro, uma fêmea, a qual respeita a vida e vai entender que a mulher está com pensamentos contra a vida. Ó, é uma fêmea olhando a outra, aonde a mulher. Isso é acusação do escritor. Onde a mulher, então, vamos botar a cachorra, então, a cachorra que respeita a vida. Ah, mas vem cá, não foi assim que Deus disse? Quer dizer, foi assim do modo que você está pensando? Então não coma de todas boas, não? Vai comer dessa aí? Vai imaginar como fazer o contrário do que a gente faz? Respeitar a vida? Ah, você está bolando então como é? Você está vendo então o tempo, a data, para poder então fazer uso do prazer, né? Ou agradar o homem. Seria por aí. É o que o escritor está apontando. Eu vou tirar, para botar uma fêmea de cão, uma fêmea de cachorro, botar assim. Aí então agora a mulher, não, mas. Foi assim que Deus disse, eu não comi. Aí a mulher então já está comendo, já entendeu do seu domínio sobre esse conhecimento e vai burlar mesmo. Isso segundo o escritor, porque na verdade é de outra forma. Eu acho que o macho é quem, provando no prazer, aí passa de respeitar o circo e pega a mulher de qualquer forma e ela vai ter que aceitar, senão morre. Vamos botar assim. Mas nos animais eu vi que a fêmea mata o macho se tentar ele teimar, entendeu? No animal. Então vamos supor que então a cachorra então, não é a serpente, diz que cachorro não fala, nem a serpente também é só a ideia de quem. É como quem diz assim, então,
aquele que respeita disse para a mulher. Ó, pode ser qualquer animal que respeita. Então, aquele que respeita não é nem serpente, nem cachorro, nem coisa nenhuma, vamos botar assim. Diz para a mulher. E foi assim que Deus disse. Não comer só do que é bom e a vida. A mulher vai responder, não, Deus disse que podemos comer sim. Ó, é claro, de todas as boas, lógico. Mas ela já vai usar de certa astúcia, ela vai dizer, mas Deus disse para não tocar na do meio. Agora aí que está o problema. Se todos estão com esse tipo de mostra, ora, disse para não tocar a do meio. Mas tem duas árvores lá. A da vida é o centro, quando diz, e formou o Senhor Deus um jardim. E no centro do jardim, ó, no meio, entra a primeira árvore, tem que ocupar o centro desse meio. A árvore da vida, ó. E essa é secundária. Não pode ocupar, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, não é isso? Então, dessa forma, o escritor vai pegar meia dúzia aí. A da vida é o centro, tem que estar no centro da sua consciência. O ponto de equilíbrio de uma consciência é o centro. Aí vem a parte que expande e a parte em cima, a força. A energia onde vai para o centro, mantém tudo equilibrado nas viagens entre uma coisa e outra. Dá para entender? Então aí o que acontece? Ela diz, Deus diz para não comer a do meio. Agora, se você volta na ordem, vamos ver se Deus fala do meio. Ó, comei todas as árvores livremente, menos a da ciência. Não falou do meio. Foi criado um jardim assim, como se fosse aqui fora. Mas não comendo da ciência, já entrou. A ciência onde? Não é na mente? Ou é no jardim onde você plantou ali? Embora tenha ciência para plantar. Mas quando fala a da ciência, se falou da consciência, onde tem que estar a vida no centro. Bem, se ali essa natureza que respeita a vida, vamos supor, ou da serpente ou da cachorra, vamos botar que eu botei assim, conhece, tem o conhecimento de ver que a mulher está fugindo disso. Na verdade, foi o homem que atacou, na minha opinião, e faz ela, né? Mas o cara quer botar a culpa na mulher nesse ponto. Então tá certo. Mas vamos entender isso, porque é aí que pega todo mundo. Então a mulher diz para não tocar, diz que Deus disse, para não tocar no meio. Ó, a do meio, se você bolar do meio, se você lembrar que a vida está lá no meio, no centro do meio, quando falar meio, você tinha que se lembrar da vida. Quando a mulher diz, então, Deus diz para não tocar do meio, agora você tem que. Ué, mas peraí, tem duas árvores. Tocar do meio, a do meio é da vida. Você ia botar logo assim, porque na sua consciência, no centro da sua consciência está a vida. Você, ó, tem essa tendência. Então você ia falar, não, do meio Deus não falou. Isso aí você vai voltar lá. Vamos ver o que, que Deus disse. Ó, Deus disse para comer todos os livremente, menos a da ciência. Ele não falou meio. Todas boas, então, partindo do ponto central que é a vida, tudo que é bom. Ok, menos a da ciência. A ciência, então, é mesmo da consciência, não é do jardim. Ok? Mas lá o cara botou a da ciência. Entendeu? É como o próprio ser humano dando fruto de ser humano e da vida. Por isso que na criação diz, e árvore que dá fruto de árvore. Você vai entender que aqui e acolá tem as partes. A vida sempre fala, tem que olhar o que a vida fala. O que a consciência viva, mesmo assumindo o homem, dando os erros do homem para fora, aonde é que está a justiça? Está aí, em todo escrito tem. Então aí você vai se lembrar, epa, peraí, Deus não falou a do meio. E se é duas árvores no meio, você não sabe que uma está no centro, que tem que estar no centro da sua consciência, né, envolvida aí junto, que a sabedoria do conhecimento dela tem que ser na consciência. Então a da vida tem que estar aí, porque uma está do lado da outra, dá para entender o que o escritor está fazendo? Então vocês vão entender. Se vocês voltar lá e ver que Deus não falou
A do meio, então vocês vão ver que é mulher. Então, no caso, ela falou do meio, está mentindo o quê? Está mentindo que Deus tenha dito uma coisa que não falou. Ok? Então ela já comeu do fruto, ela já está contra a vida. Já está aí, é aí, já está contra a vida. Nesse falar. E aí Jesus diz o quê então? Já colocaram a serpente como conhecedora e a favor da vida, e vai chamar a atenção da mulher, então o que Jesus disse? Seja sagaz que nem a serpente. Ele não está contra. Está mandando vocês olhar. Então, o Jesus, então, é um homem chamado, usa esse nome? Ora, colha o que ele deu de bom. Porque quem vai falar dele achando que conhece, vai colocar muita coisa. Tanto o romano como o judeu. Tinha judeu lá escrevendo. Era para fazer um novo livro, para poder fazer valer o Cristo, vamos botar aí, do judeu. Que na verdade eu acho que nem os judeus entendiam. Onde justamente está em Adão. É Adão, o cara. O qual não encontrava uma ajudadora para o homem. O homem é seu corpo, ele é o de dentro. O de fora morre conscientemente para o seu centro da vida, ele assume e carrega o pecado do homem. Aí o nome também carrega o pecado do homem. A vida, o nome, carrega o pecado do homem natural, que não olha para a vida. Então você vai vendo como é que são as coisas. Aí então você aí vai se livrar desse laço, ó. Que a mulher diz, Deus disse a do meio, quando Deus diz a da ciência, que se refere à mentalidade. E agora você, na mentalidade, vai ter que saber, então, que tem a vida no centro. Sua mente, você. Quer dizer, eu falei sua mente, mas não é. Você mesmo é a mente. Viva. Tem uma vida no centro da mente, não é no corpo. Você está no corpo. Você se passa o ponto central de um cérebro material, onde agora passa para todo o corpo. Você está vestido disso. Se proceder bem dentro do material, você se veste de luz. A sabedoria da vida, que ilumina todo o corpo. O próprio mortal é ressuscitado. É a mente que morreu lá em Adão. Adão o assume, então ela volta para a luz. Ah, todo o seu corpo agora é luz, não é material. Você está vestido da luz. Dentro do material e o material está bem. Mas se procede errado em acusar tudo que é jeito, aí o que vai acontecer? Acusa a si próprio e se veste da escuridão. Então, quando essas pessoas falam, eu sinceramente eu vejo isso. Paulo, até, o escritor que escreveu Paulo, não se sabe como é, não tem problema nenhum também isso não importa, importa é a palavra. Não quero saber de onde veio. Não quero saber. Pode vir de qualquer um. Ser humano, da consciência viva, falando do humano, em si mesmo. Não tem problema nenhum, eu sei muito bem. Então, mas eu quero palavras, para ver de que consciência vem. Então, a consciência é uma, mas de qual está se falando? Se é de si mesmo ou da morte. A consciência morta. Aí está vestido disso. Então, esse é o problema. Então Paulo diz, ora estou na carne, ora estou no espírito. Bem, aí vocês têm que saber a regra de espírito no Novo Testamento. A regra de espírito no Novo Testamento se refere consciência e palavra. Aí, para vocês entenderem, quando Paulo, ou quem escreveu de Paulo diz, ó, mas é uma sabedoria aí, ó, porque a regra é essa, só no Novo Testamento. Então diz assim, o Senhor é Espírito. Aí agora, quem entende, está falando para quem entende disso aí, que conhece que Espírito é palavra e que palavra é Espírito. Quando diz o Senhor é Espírito, até agora, para quem conhece mesmo, já não sabe de que ele está falando, se é da consciência ou da palavra. Os dois são Espírito, e agora? Um gera o outro. Então repare bem, como sabe que falando assim não dá para entender, porque alguém devia estar falando disso, mas não estava explicando legal, quer dizer, não estava sendo isso. Então, diz assim, ó, o Senhor é Espírito.
E onde está o Espírito do Senhor? Então o Senhor é Espírito, consciência. E aonde está o Espírito, a palavra do Senhor? É o que estava ouvindo lá que não estava vendo. Então, eu não importa se veio de quem tenha vindo qualquer escrito, não importa isso. Os acusadores gostam de acusar o nome, acusa Deus, acusa Roma, acusa o judeu, acusa o Israel, acusa tudo. Porque a regra foi essa, acusar. Até que descubra a quem está recebendo a acusação, nomes. E a vida não acusa ninguém, não, é como o nome nunca falou nada, nunca pecou, então acusa a vida. Mas vamos lá para o Adão. Ó, ele assume o homem, dá tudo do coração do homem. Dá para entender? Assim está mais explicado. Dá tudo. Todo erro, tudo, as coisas, tudo. Para vocês entenderem. Então é por aí, eu vou. Ih, rapaz, já é muito grande. Eu vou ter que cortar esse vídeo. Vou ter que cortar esse vídeo em 3 partes, sei lá. Está muito, muito grande. Ou vou deixar assim mesmo, tipo uma live. Eu vou cortar algumas coisinhas aqui, mas vou deixar assim mesmo. Mas foi um prazer falar com vocês. Tem muita coisa para aprender. Eu não, como eu digo, eu não tenho estudo, nunca gostei de estudar. Eu gostaria de estudar ciência na época. Como não foi possível, então a eletrônica, eu sou apaixonado por isso, por essas coisas. A eletrônica, a energia. Sem consciência, o corpo não fica de pé, mesmo vivo. Então, essa seria a arma maior. Mas não é usado, viu? Por que não é usado? Porque não é de acordo com isso. A vida não julga, não condena. Não, o cara solta ali uma bomba ali, ou dá um tiro em alguém, e a vida. Tudo bem, tirou aquele corpo material da vida. Tá, tá legal. Aí a vida diz: você tirou, fez isso, então eu vou sair de você. Você também vai ficar sem vida. Igual seu irmão material lá. Dá para entender? É incrível essas coisas. Mas tudo bem, foi um prazer estar com todos vocês. O que eu tenho dito é, como eu disse, não é por sabedoria estudada assim em academia nem nada, mas vejo o que eles aprendem. E algumas coisas estão até legal, mas são tirados da reta da justiça. São tirados. Acusam sem saber o que está fazendo. Então estão perdoados do mesmo jeito. Vai falar de Jesus e não sabe o que está falando. Vai falar do homem que nasceu do ventre de uma mulher que é chamado Jesus, aí vão julgar atos humanos. E outra coisa, e colocaram, né? Esse homem ele podia reconhecer a vida, porque tudo que é falado a respeito, mesmo que não fosse ele, são conhecedores. É o que eu vejo. São conhecedores. E ora quem fala é o material, e ora quem fala é o espiritual. Mas tudo pela boca do espiritual. É os filhos de Adão, no caso, segundo a história, são os dominadores. Porque senão o material não existiria mais. Está entendendo? É como abreviar a extinção material. Né? Assim como a extinção dos dinossauros, que eles falaram. Então seria a humana. Aí foi abreviado como? Assumiu. Alguém assume? Não. Eu vou assumir, vou me passar como eles, porque eu não quero condená-los. Ninguém. Eu quero que eles entendam. Só isso. Tão simples. É um problema, né? Mas no dia a dia, a esperteza e tudo mais tem que ser usada. Por quê? Porque tem aqueles sempre que, mesmo sendo ainda já caminhando para o lado legal, ainda tentam tirar proveito, né? Tentam enganar, tem até uma opção de coisa. Ainda são resíduos.
né? É isso aí. Mas tudo bem, foi um prazer. O nosso pai, que eu chamo Deus, aprendi a falar Deus. Na escritura tem Deus, é palavra. Criado, criado. Mas a injustiça dele não. Nunca falou, nunca pecou. Todos os nomes são assim. No entanto, todos os nomes são culpados. Você compra e não pagou, é sujo o nome, o seu nome é culpado. Quem pecou foi você. Dá para entender, né? Então, esses nomes estão tudo unidos a todo o universo. Toda a sabedoria está aí dentro. Você buscar, então, aquele que nunca fez coisa, erro nenhum, então busque dentro de uma palavra dessa tudo que é bom. Dá para entender como é que se achega a Deus? Se achegando tudo que é justo, dentro de uma palavra. Como se achega a Francisco? Ué, se eu estou buscando tudo que é bom, estou me achegando ao nome, honrando meu nome, esse nome que eu recebi, e partindo para o que é justo nesse nome. O nome é um só. Se torna um reino de muitas consciências, Francisco. Francisco é um só, Deus é um só. Mas tem quantas pessoas chamadas Francisco, né? Ah, tem Papa Francisco. Até uma vez eu falei brincadeira, o cara, ó, aliás, o colega meu, né? Cuidado aí, Francisco. Agora tem o Papa Francisco aí. Eu falei, vou me esconder, pode deixar. Você, mas tudo bem, é um prazer. Esse vídeo é o maior de todos. Tá tudo bem. Tomara que também seja o maior de todos em conhecimento e sabedoria, que ajude. Não sou aqui, não estou aqui para manipular ninguém, mas tentar apontar alguma coisa, só isso. Tudo de bom para vocês. Foi um prazer.